Saudações, vigia das pessoas, estamos vendo Águias de Jó, uma série muito interessante, porque nós estamos falando de alguns livros poéticos, Jó, Provérbios, Salmos, Cantares e Eclesiastes. Ontem nós falamos sobre a repercussão da fala de Jó, porque Jó estava muito triste, estava irado e ele amaldiçoou o dia em que nasceu, e seus amigos ele faz Zofar e Beldade. Eles chegaram para ele e falaram: peraí, não é bem aí não, Jó. Você não pode chegar metendo o pé na porta. Você não pode chegar de cadeirada. Isso não é civilizado. Isso é extremamente anti-ordem, anti-lei de Deus. E nós apresentamos essas falas ontem. Hoje nós vamos apresentar as respostas de Jó. Eu espero que você esteja gostando. E se for o caso, se inscreva no canal, vai, não custa nada para você e para mim é muito importante. Isso me anima a levantar de manhã. Você viu, ó, o dia já tá claro. Se eu tivesse se inscrito ontem, eu já teria levantado. Brincadeira, mas eu meio que perdi a hora, viu? Mas se inscreva, compartilha, fala lá na escola. Ontem eu encontrei tinha um jovem passeando na rua com seu cachorrinho e ele me cumprimentou, não é? Eu, como faço sempre, cumprimentei e ele tinha e o cachorrinho dele começou a latir. Aí eu parei para brincar com o cachorro e começamos a conversar. Aí ele falou: eu te conheço. Falei: como assim? Aí ele falou: eu sou Davi, fui aluno seu. Acho que faz uns 5 anos atrás. Muito interessante você encontrar os seus alunos, porque primeiro que eu não lembrei dele. Aí eu falei para ele: mas não fique triste, porque quando o professor não lembra é porque provavelmente você tenha sido um bom aluno. Porque aquele que você lembra direto é porque... Bom dia, cavaleiro. É porque ele despertou em você algum interesse especial. É aquele aluno que fica chamando a atenção de um, de outro. Mas o importante é que eu falei para ele do canal, ele já se inscreveu. Obrigado, Davizão. Compartilha aí com os coleguinhas. Eu sei que talvez para vocês que são ainda meninos seja muito cansativo esses vídeos, mas fique tranquilo, o tempo passa. E talvez daqui a pouco você vá se interessar mais por esse conteúdo. Compartilhe para seus familiares, para seus pais, para que nós consigamos avançar com esse projeto que é muito interessante. E então Jó, respondendo aos amigos, disse:
Na verdade, sei que é assim. Ele concorda com os seus amigos. Eu sei que vocês estão certos. Porque como se justificaria o homem perante Deus? Se quiser contender com ele, nem a um de 1000 coisas lhe poderá responder. Veja, Jó está bem lúcido aqui. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ninguém. Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam, e o que as transtorna no seu furor, o que remove a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. Estava conversando com a minha filhota ontem. Ela falava da crença da terra plana. Falava, uma loucura. Eu falei, é verdade, uma loucura. Porém, essa loucura, ela permaneceu até 1500. Quando o desafio de Colombo foi descobrir que além do abismo existia terras. E não era terra qualquer não. Eram as nossas belas Américas. O que fala ao sol e ele não sai, e não cela as estrelas. O que só estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que faz a Ursa, o Orion, e os 7 estrelos, e as recâmaras do sul. O que faz coisas grandes que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Eis que passa por diante de mim, e não o vejo, e torna a passar perante mim, e não o percebo. Eis que arrebata a presa, quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá, que fazes? Deus não revogará sua ira debaixo dele, se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher diante dele as minhas palavras? A ele, ainda que eu fosse justo. Essa palavra é importante. Jó fala, ainda que eu fosse justo. Essa é a consciência de Jó. Ele pensa assim, por que ele tem a certeza de que ele não é justo? Hoje nós temos certeza que não somos justos, porque temos vários testemunhos, não é? O apóstolo Paulo diz, não há um justo sequer. Então hoje a gente já tem todo o conhecimento dos séculos. Mas por que Jó confessa que não é justo? Porque ele acreditava que um justo jamais seria subjugado por Deus, castigado por Deus. E ele estava castigado, perdeu os filhos, as coisas, e estava prestes a perder a vida. Ainda que chamasse a ele e me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Ele está dizendo que Deus não ouve o injusto. Mas Deus ouve-se. Quando o injusto olha para o céu e no lampejo de luz reconhece a soberania de Deus e pede misericórdia, Senhor, imediatamente ele responde. Por que me quebranta com a tua tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa, nem me permite respirar, antes me farta de amarguras? Quanto às forças, eis que ele é o forte. Quanto ao juízo, quem me citará com ele?
Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarará perverso. Ainda que perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. A coisa é esta, por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio, matando o açoite de repente, então se ri da prova dos inocentes. A terra é entregue às mãos do ímpio. Ele cobre o rosto dos juízes, se não é ele? Quem é logo? Então quem é que cobre? Quem é que permite que os juízes sejam injustos? Juízes que nunca foram juízes, de repente viram superministros. Quem vai calar a boca dessa gente tão poderosa? E os meus dias são mais velozes do que um correio. Fugiram e nunca viram o bem. Passaram como navios veleiros, como águia que se lança à comida. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu rosto e tomarei alento. Receio todas as minhas dores, porque bem sei que não me terás por inocente. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso e os meus próprios vestidos me abominarão. Água de neve, água límpida. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós. Entre eu e Deus não há juiz. Ele é o juízo. Tire ele a sua vara de cima de mim. Pare de me castigar, Senhor. E não me amedronte o seu terror. Então falarei e não temerei, porque assim não estou em mim. Eu vou falar agora algumas loucuras, mas não me castigue, Senhor. Ouça-me. Porque meus amigos não estão dispostos a me ouvir. A minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso às minhas queixas. Falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes. Faze-me saber por que contendes comigo. Não me condenes, Senhor. Mas me explique. Por que eu estou sofrendo essas agruras? Eu sei que aquele que sofre agruras porque cometeu ilícito contra ti, mas eu não fiz. Eu faço aqui uma avaliação de consciência e não me vejo errado. Por que estou sofrendo? Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios? Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como homem? Porque esses homens estão dizendo que eu sou culpado, mas eu sei que não sou. O Senhor está vendo como eles? São os teus dias como os dias do homem? O Senhor vive tão pouco quanto nós? Ou são os teus anos como os anos do homem? O Senhor, por acaso, é mortal como nós somos? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Para ter que perguntar para as pessoas se eu pequei ou se não pequei? Bem sabes tu, eu não sou ímpio. O Senhor sabe que eu não sou culpado. Todavia ninguém há que me livre da tua mão. Mas eu não tenho a quem recorrer. As tuas mãos me fizeram e me entreteceram, e todavia me consomes. O Senhor que me criou, o Senhor me subjugou. Peço-te que lembres de que como barro me formasse, e de que ao pó me farás tornar. Senhor, presta atenção. Eu sou homem de barro. Eu sei que vou virar pó. Por que o Senhor está partindo para cima de mim?
O senhor sabe que eu não tenho chance alguma. Eu entendo que meus amigos estejam me acusando e dizendo que você sofre é porque você pecou. Mas eles são mortais, são falhos como eu. Mas e tu? Como o senhor tem coragem de me assolar, sabendo que eu não cometi tal delito? O senhor que é todo poderoso, que me fará virar pó, porque antecipas a minha sentença? Jó é corajoso, sincero. Imagina os amigos deles com os cabelos tudo espetado de espanto. Jó, você é louco. Você está afrontando a Deus assim? Você está com o dedo em riste diante de Deus? Porventura não me vazaste como leite e como queijo não me coalhaste? De pele e carne me vestiste e os ossos e nervos me entreteste. Vida e beneficência me concedeste, e o teu cuidado guardou meu espírito. Mas estas coisas as ocultastes no teu coração. Pensei eu que isso esteve contigo. Eu sei que o Senhor planejou me ferrar. Falando em linguagem comum e vulgar. Eu sei que o Senhor está tretando comigo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás. Eu sei que o Senhor não me perdoará se eu pecar, porque a lei é clara: a alma que pecar morrerás. Se for ímpio, ai de mim. Se for justo, não levantarei a minha cabeça. Cheios estou de ignomínia, e olho para a minha miséria. Ele fala, poxa, eu não pequei. Estou aqui na miséria. Porque se me exalto, tu me caças como a um leão feroz, e de novo fazes maravilhas contra mim. Ora, o Senhor está usando todo o poder do céu contra mim. O que está acontecendo? Como pode isso ser assim? Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Isso é muito estranho. Jó diz, não estou entendendo. Reveses e combate estão comigo. Por que, pois, me tirasse da madre? Por que então fez eu nascer? Ah, se então dera o espírito e olhos nenhuns me vissem. Ah, se eu nunca tivesse nascido, aí eu seria feliz. Bom dia. Aí eu seria feliz. Por que que a minha mãe teve que me dar a luz? Se o Senhor ia me perseguir, Deus, por que permitiu que eu nascesse? Jó não sabia que na verdade Deus o amava. Jó não sabia que na verdade não era Deus que estava o castigando. Jó não tinha nem ideia de que quem estava castigando ele era o inimigo de Deus. Porque eles tinham a crença que todo bem e mal sobre a terra era mandado por Deus. Mas nós sabemos, porque o texto mostra que, na verdade, não era Deus que o estava castigando. Na verdade, Deus o estava pondo à prova. Deus o estava observando. Deus tinha achado nele um homem de fibra. Por isso, o jogou nos braços de Satanás. Parece meio injusto, não é? Mas Deus é mais sábio que nós. Deus sabe o que faz. Nós não sabemos nem o que pensamos. Então, fora como se nunca houvera sido, e desde o ventre seria levado à sepultura. Porventura não são poucos os meus dias?
Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que me vá para nunca mais voltar à terra da escuridão e da sombra da morte. Me deixe em paz, Senhor do céu. Deixa que eu morra e vá para a escuridão eterna. Terra escuríssima, como a mesma escuridão, terra da sombra da morte e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. E aí Jó respondeu de novo, só que agora ele não está respondendo mais a Bildad, ele está respondendo a Elifaz. Na verdade, que só nós, como é que é? Que vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho um coração como vós, e não vos sou inferior. Agora ele está falando a Zofar, não está mais falando com Deus. E quem não sabe tais coisas como essas que você falaste, Zofar? Eu sou irrisão para os meus amigos. Eu não sei o que é irrisão aqui. Hoje eu não ouvi na linguagem de hoje. Mas eu sou objeto de deboche, eu sou acusado por meus amigos. Eu que invoco a Deus e Ele me responde, o justo e o reto servem de irrisão. Coloca aí o que significa irrisão. Depois eu vou olhar também, mas agora eu não sei. Toda tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros, mas nas suas mãos Deus lhe põe tudo. Mas pergunta agora às alimárias do campo, e a cada um delas te ensinará. Pergunta aos animais, e eles te responderão. Pergunta às aves do céu, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela tu ensinará. Até os peixes do mar tu contarão. Jó está dizendo, a natureza responde sobre a sabedoria de Deus. Deus não fala somente pela Bíblia. Deus não fala somente por sua palavra. Deus fala também pela natureza. Cada dia que amanhece anuncia a luz da verdade eterna de Deus. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isto? Que está na sua mão a alma de todo que vive e o espírito de toda a carne humana? Todo ser humano está nas mãos de Deus. O ser humano não tem uma alma imortal. A alma que o ser humano se torna é poder de Deus soprado sobre o barro. Porventura o ouvido não provarás as palavras, como o paladar prova as comidas? Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. A experiência de vida traz alguma sabedoria, porque o segredo da sabedoria é o conhecimento de Deus, é o temor de Deus. Se você teme a Deus, Jó diz lá no capítulo 28, se você teme a Deus, você está começando a ficar sábio. Tolo é aquele que rejeita a Deus, fala que nasceu do macaco, fala que ele nasceu como jumento montês, acorda como jumento, deita como jumento, vai morrer como jumento. Coitadinho do jumento, sem ofensas aos animaizinhos. Eu até penso que Deus vai preservar os nossos animais de estimação, porque Deus não morreu para salvar as criaturas da terra, mas por amor a nós, Ele pode nos restituir aqueles seres a quem nos apegamos. Bom dia, meu irmãozinho. Estuda bastante hoje, hein?
Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Eis que ele derriba e não se reedificará, e a quem ele encerra não se abrirá. A sabedoria está com os velhos. Só que ele está atribuindo a sabedoria a Deus, porque mais velho do que todos nós aqui na terra é Deus. Ele sabe princípio, fim. Eis que ele retém as águas e secam, e as largas e transtornam a terra. Com ele está a força, a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes faz desviar. Solta a atadura dos reis, e ata o cinto aos seus lombos. Aos príncipes leva despojados, aos poderosos transtorna. Aos poderosos da terra ele fala: eu sou Deus. Ele confunde os poderes humanos. Saibais, tantos quanto nos ouve, que o poder está em Deus e não nos homens. Aos confiados tira a fala e toma o entendimento aos velhos. Você acha-se velho e sabidinho? Toloito. A sabedoria está em Deus. Você quer ser um pouquinho sábio? Teme ao Senhor e dê-lhe glória. Porque lembre-se, vai chegar a hora do nosso juízo. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. As profundezas das trevas manifesta e a sombra da morte traz a luz. Multiplica as gentes e as faz perecer. Dispersa as gentes e de novo as reconduz. Tira o coração aos chefes das gentes da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas, sem terem luz, e os faz destinar como ébrios. Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos ouviram e entenderam. Como vós sabeis, o sei eu também. Eu não sou inferior a vocês, ele está dizendo aos seus amigos. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso, quero defender-me perante Deus. Uau! Jó passa uma rasteira nos seus amigos e se dirige direto para o céu. Ó firmamento! Vós, porém, ele está falando com os homens aí, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Oxalá vós calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Vocês deviam ter continuado em silêncio como estavam nos primeiros 7 dias. Agora, ouvi a minha defesa e escutai os meus lábios. Eu agora vou argumentar, ouçam. Porventura, por Deus falarei perversidade e por ele enunciareis mentiras? Ora, vocês vão ficar mentindo agora em nome de Deus? Por que vocês estão me acusando mentirosamente? Fareis a aceitação da sua pessoa? Contendereis por Deus? Desde quando Deus, Jó fala aos seus amigos, desde quando Deus colocou vocês como advogados dele? Afinal, vocês não são meus amigos, vocês deveriam estar me defendendo e não a ele, porque é ele quem está me atacando, me matando. Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Você acha interessante que ele estivesse fazendo com você o que está fazendo comigo? Ou zombareis dele como se zomba de qualquer homem?
Você ia zombar de Deus? Como vocês estão zombando de mim, se ele atacasse vocês? Certamente vos repreenderá, se em oculto fizerdes distinção de pessoas. Deus vai castigar vocês, porque vocês estão sendo preconceituosos comigo. Porventura não vos espantará a sua alteza, e não cairá sobre vós o seu temor? As vossas memórias são como a cinza, as vossas alturas como as alturas do lodo. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Jó agora ficou corajoso e fala: eu agora vou falar tudo, eu vou soltar tudo que está aqui entalado na minha garganta. Aí sim ele se dirige a Deus, depois de ter repreendido seus amigos. Agora ele está falando de igual para igual com Deus. Depois ele até usa isso como sua defesa. Ele fala: se eu tivesse culpado, eu teria coragem de olhar na cara de Deus e dizer: eu sou inocente. Por que razão tomaria eu a minha carne com os meus dentes e poria a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Deus pode me matar agora, mas eu vou sempre confiar nele. Mas agora eu vou me defender diante dele. Também isso será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. O pecador contumaz, aquele que sabidamente ímpio, a quem Deus manda as doenças, não teria coragem de chegar diante de Deus. Então eu uso isso como minha defesa. Se eu tivesse consciente de meus pecados, eu jamais me atreveria a falar na cara de Deus. Ouvi com atenção as minhas razões, e com os vossos ouvidos a minha demonstração. Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Eu tenho certeza que Deus me achará justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Se eu ficasse quieto agora, eu morreria. Duas coisas somente não faças para comigo. Então me não esconderei do teu rosto. Eu só peço duas coisas, Senhor do céu. Primeiro, desvia a tua mão para longe de mim. Para de me assolar. Segundo, ó grande e poderoso Criador, não me espante com o teu terror. Para de me assolar, para de me castigar. E não me espante com o teu poderoso poder, com tua poderosa força. Chama, pois, e eu responderei, ou eu falarei e tu responde-me. Ó, Jó está falando de igual para igual com Deus. Uau! Deus não se importa que você o questione, desde que seja feito com respeito, atenção e sinceridade. Ele até responde. Veja, a história de Jó nós sabemos. Jó repreende seus amigos e fala: o meu justo, meu servo Jó vai orar por vocês. Fala bom dia para os meus irmãozinhos aqui. Você já entrou no canal Vigia das Pessoas? Ah, pega lá o telefone da vizinha e entra lá, menina. Vai com Deus. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Ele está falando direto com Deus.
Qual é a acusação que o Senhor tem contra mim para estar me condenando a essa morte horrenda, a essa doença que está me putrificando, de modo que a minha mulher tem nojo de mim? Por que esconde o teu rosto e me tens por inimigo? Porventura quebrantarás a folha arrebatada pelo vento e perseguirás o restolho seco? Por que o Senhor está perseguindo uma folha seca? Por que o Senhor está colocando todo o seu poder, toda a sua força para... Bom dia, cavaleiro. Para combater um ramo de capim seco? Por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Ora, o Senhor está querendo cobrar coisas que eu errei quando eu era jovem, menino, tolo, que pecava de monte. Eu não sabia que estava valendo isso, Deus. Ai, perdi aqui onde eu estava. Ai, ai, ai. O vento tocou aqui a minha Bíblia. Se eu achar onde ele fala aqui. Ele fala: será que o Senhor está cobrando as culpas, os meus pecados de quando eu era menino, de quando eu era adolescente, tolo? Eu pensei que eu já tinha me arrependido disso. Só pode ser isso. O Senhor deve estar cobrando os meus pecados da minha época de inocência e ignorância. Também pões os meus pés em cepos e observas todos os meus caminhos e marcas os sinais dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como vestido, ao qual rói a traça. O homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre esse tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém, visto que os seus dias estão determinados. Contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. O Senhor está controlando tudo. Sabe que meus dias estão contados. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Jornaleiro é aquele diarista que trabalha incansavelmente durante o dia, mas no final do dia ele tem um alento, que ele recebe a paga, com a qual ele vai comprar o alimento para a família. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Ora, Jó está dizendo, a árvore é mais feliz do que eu, do que o ser humano, né? Por quê? Se a gente corta uma árvore no cepo, ela vai brotar de novo, ela vai ter renovo. E o homem, não, meu amigo, o homem caiu uma vez, finish. Só a misericórdia de Deus pode ressuscitá-lo. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó,
ao cheiro das águas brotará. Esse verso, Jó 14, 9. Ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao som das águas, e dará ramos como a planta. Bom dia, jovens, vão com Deus. Ao cheiro das águas brotarás. Qual é a água cheirosa que nos dá vida? O poderoso Espírito Santo. Inspire e cheire, ó. Tá um cheiro de água no ar, porque tá uma época meio chuvosa. É esse cheiro da água que nos dá vida. É esse cheiro da água que dá vida à árvore. É assim que o cheiro do Espírito Santo nos reviverá o Espírito. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Não é lindo esse verso? Tem um irmão que trabalha comigo, que ele fala sempre esse verso. Quando eu falei para ele das árvores, ele disse: é verdade. Você corta a árvore e a Bíblia diz que ao cheiro da água brotará. É só sentir o cheirinho da água. Ela já começa a soltar brotinhos novos. E você? Tá vivendo aí como asno no pasto? Tá sendo banhado dia e noite? E não te brotes para Deus? Mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito. Então onde está? Em lugar nenhum. Não existe no céu um almário onde Deus leva a alma dos mortos. Não, meu amigo. Quando você morre, quando você expira, Deus toma em suas mãos o espírito e Ele devolve a quem Ele quiser. Ele não deixa você vivendo no outro plano conscientemente. Isso é de abismo. Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará nem se erguerá de seu sono. Oxalá me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se desviasse de mim e me pusesse um limite e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Não, claro que não. Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia, afeiçoa-te a obra de tuas mãos. Mas agora contas os meus passos? Não estás tu vigilante sobre o meu pecado? O Senhor está me esquadrinhando. O que é isso? O Senhor que deveria me defender. Já não é fácil não, hein? Se eu fosse Deus, dava umas palmadinhas nele. A minha transgressão está selada num saco e amontoas as minhas iniquidades. E na verdade, caindo a montanha, desface a rocha, se remove do seu lugar. Não entendi muito bem esse verso. A minha transgressão está selada no saco. A minha transgressão está contada dentro do saco? Deus pegou cada uma e está alistando? E ele está... A Bíblia diz que em alguns casos, ele coloca o nosso nome no livro da vida. E quando nós estamos no livro da vida, não há iniquidade contra nós. Mas sempre que nós saímos do livro da vida, todos os pecados que estão no saco de Deus, como diz Jó aqui, eles serão usados contra nós. É mais ou menos isso que Jó está falando, né? Lembra do homem do saco? Deus aqui está sendo comparado com o homem do saco. E ele tira do saco, não aquelas coisas para assustar as crianças, mas ele tira do saco os nossos pecados e ele coloca diante de nós.
Fala, ó, aqui está os seus pecados. Ele só não faz isso quando nós pedimos misericórdia. O meu Redentor vive e é a ele que eu vou apelar, disse Jó. E aí Deus aceita esse apelo e aí ele sela o saco e nos coloca no livro da vida. E é como se nós nunca tivéssemos pecado. Uau! As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa tu, mudando o seu rosto, o despedes. Os seus filhos estão em honra sem que ele o saiba, ou ficam minguados sem que ele o perceba. Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Ó, Jó rasgou o verbo agora. Primeiro contra os seus amigos, e depois contra Deus. Ele fala aos amigos: vocês estão a favor de Deus? Desde quando Deus pediu que alguém o advogasse? Desde quando Deus pediu a você para ser advogado dele? Não, meu amigo, diz Jó. Deus não pede advogado, ele pede testemunha. O que vocês deveriam fazer aqui, meus amigos? Ele fala, Zofar, Elifaz e Bildade. Vocês deveriam estar do meu lado. Eu preciso de um advogado. E vocês três estão me como é que é? Esculhambando. Não me esculhambe não, viu? Aí ele fala, mas fica vocês quietinho aí. Porque a sabedoria que vocês têm é desse tamaninho. Eu também tenho essa sabedoria. Agora eu vou me voltar para Deus. Eu quero colocar Deus no banco dos réus, porque Ele é culpado dessa minha danura, porque eu estou livre diante dEle. Eu tenho sido fiel e justo toda a minha vida. Nunca tirei o direito do órfão, sempre acolhi as viúvas. As pessoas sempre comeram do bom e do melhor nas minhas terras. Sempre paguei os meus trabalhadores. E aí ele chama Deus na chincha. Deus fica só olhando. Deus não se ira. Deus não é igual o da Atena, não, que se revolta e mete cadeirada. Porque ele poderia ter metido a cadeirada em Jó. Porque Jó estava desafiando a Deus. O Datena, como o homem mais velho, deveria ter ponderado e falado, não, meu amigo, você está equivocado. Essas acusações, elas já foram proscritas. E olha que eu não sabia disso, hein? E eu assisti o senhor, viu, senhor Datena? Vão com Deus, vocês não falaram bom dia para mim hoje. Estudem bastante, hein? Até me distrair com as moças que passavam aqui, que estão indo para a escola. Tem uma escola estadual ali do lado. Jó, ele repreendeu seus amigos, e aí ele se vira para Deus e começa a culpar a Deus das suas agruras. E ele até fala, só pode ser uma coisa, Senhor. Será que o Senhor está cobrando os pecados da minha adolescência? Dos meus tempos de ignorância? Não. Jó tinha essa dúvida, mas nós sabemos que Deus não cobra as dívidas suas do tempo da sua ignorância. Deus só vai te cobrar a partir do momento que você reconheceu que é pecador,
e que você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador e você morreu com Ele simbolicamente no batismo. Então, até ali, zerou a sua dívida com Deus. E aí começa a contar de novo. Aí ele vai colocando os seus pecados no saco. Deus é o homem do saco, que vai guardando os seus pecados. Entende? Ele não vai abrir o saco. Por quê? Ele está segurando aqui a boca do saco. Ele só vai abrir se você soltar as mãos de Deus. Entende? Você que já morreu a morte de Cristo, simbolicamente no batismo, a partir daquele período até hoje, estão sendo contados os seus pecados. Entende? Mas só estão sendo contados. Bom dia, jovem. Vai com Deus. Quer falar bom dia para meus amigos aqui no YouTube? Não, pode ficar com o bonezinho, tá bonitinho de boné. Pode pôr o boné. Muito prazer, bom dia. Qual é o seu nome? Mateus. Mateus, primeiro seus. Meu nome é Cícero. Ó que menino bem jovem, assim, todo moderninho. Você tá em que ano lá na escola? Nono ano? Ah, mas então você não tá indo aqui pro Mário Joaquim? Tá indo pra onde então? Tinha aula lá. É? É que eu tenho ticrate hoje. Ah, é verdade. Continua aqui. Você tá voltando da escola? É verdade, gente. Olha onde eu trabalho lá. Hoje não vai ter aula, você não sabia. Eu também não sabia, você que acabou de falar. Você é do nono ano, Mateus. Mateus, ele estuda na empresa que eu trabalho. Mateus, manda os caras aqui compartilhar. Será que você não vai trabalhar mesmo? Manda os caras compartilhar. Casa? Sim, mas manda eles compartilhar. Compartilhar o quê? Compartilhar meu vídeo. Ah, compartilha o vídeo inteiro aí. O canal Vigia das Pessoas. Vigia da Pessoa. Se inscreve. É, ticrate também. Continua aqui, Tá rapaz. também. Você vai trabalhar onde? Ah, foi dar pra meu tia. Não é pra te mandar no parceiro. Ah, que legal. Olha, fico feliz saber que um jovem, você tem o quê? 15 anos? Dá pra anotar. Tá vendo, gente? É o segundo menino que passa aqui, que estuda na escola, que trabalha. Ele estuda meio período e trabalha o outro. Hoje, como você não vai ter aula, porque tem conselho de classe, então você vai trabalhar. Entendi. Então você já esteve lá. Foi um prazer te ver aqui, tá bom? Entra lá no canal Vigia das Pessoas. Você vai lembrar do canal? Bom dia, ó meu irmão Leonardo. Vem aqui, ó. Amanhã a gente conversa então. Mas compartilha lá, viu, Léo? Entra lá no canal Vigia das Pessoas. Decorou? Vigia das Pessoas. Vai com Deus. Deus te abençoe. É um menino valioso, viu, gente? Ó, tá me cumprimentando aqui. Que Deus te abençoe. Compartilha lá, viu? Tá, Para toda a escola. Eu admiro quando eu vejo esses jovens que estudam meio período e trabalham meio período. Eu não vejo problema em um jovem trabalhar, gente. O trabalho é dignidade para o homem. Ele trabalha na empresa da família, o outro trabalha com a mãe, o outro... Gente, nós não somos tijolo que não se rola, né? A gente sabe se virar. Eu tenho trabalhado desde a minha infância, desde os meus 7 anos já ia trabalhar. Eu não sabia que estava trabalhando, mas estava. Na roça com os pais. E eu acho que nós perdemos muito quando nós soltamos as mãos dessas crianças e falamos, não pode trabalhar. Imagina, gente, um país que tem um Ministério do Trabalho, tanta gente sem trabalho. Eu prefiro o trabalho e não o ministério. Aliás, eu tenho críticas muito grandes aí quanto a esse Ministério do Trabalho. Na verdade, essas grandes instituições centralizadoras, eu tenho minhas dúvidas. Ó,
Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, Ministério da Saúde estão comendo os nossos dinheiros. E nós ficamos sem educação, sem trabalho e sem saúde. Eu não sei. As coisas precisam mudar. Eu não sei como. Eu só sei que o caminho que estamos trilhando não é o melhor. A gente vê outras nações aí que estão se dando melhor do que a gente. E eu acho que um dos erros que nós estamos cometendo desde 88 é tratar adolescente como criança e tratar os criminosos como adolescentes. Mas isso é outra história. O importante aqui é que o Jó é admirável porque ele se voltou para os amigos e disse: eu estou inocente. Ele se voltou para Deus e disse: por que o Senhor está me cobrando coisas da minha infância? Esquece dos meus pecados da juventude, Senhor. Misericórdia, para com isso. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Abraço, amigão. O Mateus, o Léo passou também aqui. O Davi passou aqui. O Davizão ontem. Todos jovens valiosos que merecem, eles merecem todo o nosso apoio. Obrigado.